Olá, meus amigos, tudo bem? Você já pensou em recomeços? Já pensou em recomeçar algo na sua vida que você deixou para trás e que você acabou sendo levado pelo desânimo a não continuar? Já passou por aquela situação onde você cometeu um erro e muitas pessoas te julgaram e você parou pelo meio do caminho? Já aconteceu de você abandonar, quem sabe, os seus estudos ou um trabalho que você sabe que era algo do seu coração, era algo que você sabe que era o seu dom e que pela desmotivação muitas vezes e talvez julgamentos você foi levado a desanimar e a desistir desses sonhos? Você conhece alguém que já cometeu assim vários erros na vida e que para elas não existe mais a chance de recomeçar? Pois é, a grande verdade é que muitas pessoas param pelo caminho. Elas desistem e se desanimam por causa dos julgamentos, por causa das condenações, por causa da desmotivação, por causa de falta de fé, de amor, por falta de alguém que esteja ao lado dando essa motivação, esse acompanhamento, esse incentivo que falta. É bem verdade que todo ser humano sempre tem o desejo de recomeçar. Se ele perde a sua casa, ele deseja e ele trabalha para recomeçar tudo de novo. Se ele perde um emprego, ele trabalha para que ele consiga um novo emprego. Se você parou um dia de estudar, muitos voltam a estudar mesmo depois de uma idade já mais avançada. Mas existem erros que nós muitas vezes olhamos e falamos assim: essa pessoa não merece começar de novo. Talvez o assassinato de alguém, talvez um ato de violência extrema. E nós muitas vezes falamos assim: aquela pessoa não merece uma outra chance. Ela não merece recomeçar. Mas é interessante notar que Deus é o Deus dos recomeços. Quando Deus criou a terra, houve a entrada do pecado e houve a degradação do ser humano. Deus, no desejo de recomeçar, enviou o dilúvio para que a humanidade tivesse uma nova oportunidade de começar sem aquela corrupção antiga. E hoje nós nos encontramos na mesma corrupção que existia nos tempos antes do dilúvio. Também é interessante notar que ao longo de toda a história humana, Deus sempre deu uma nova chance, uma nova oportunidade às pessoas. Quer alguns exemplos? Davi foi um rei muito poderoso. Matou, adulterou, cometeu barbaridades e ainda assim Deus o perdoou porque Davi se arrependeu profundamente. Deus deu uma nova chance. E Davi se comprometeu a tal ponto com Deus que num determinado momento ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Moisés era uma pessoa assim truculenta, sabe? Difícil de lidar, bem carrancudo mesmo. Depois de uma nova chance dada por Deus e caminhando com Deus durante vários anos, Moisés passou a ser considerado o homem mais manso do mundo. Imagina isso, uma pessoa truculenta se tornar a mais mansa. Mas temos outros exemplos quando olhamos a história de Jesus. Jesus, quando encontrou-se com uma cena onde uma prostituta seria apedrejada, pela mesma sociedade que a condenava, era a sociedade que usava do seu corpo. Para ver como nós somos hipócritas muitas vezes em condenar alguns pontos dos quais nós mesmos tropeçamos e nós mesmos propiciamos para que outros pequem. Mas voltando a esse exemplo, Jesus disse: aquele que não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Jesus deu uma nova chance a essa mulher e ele pôde dizer a ela: filha, vá e não peques mais. Essa mulher foi tão grata ao Senhor que nunca mais ela se prostituiu, nunca mais correu atrás daquilo que não deveria.
e ela se tornou uma verdadeira discípula de Jesus, exemplo para muitas outras pessoas, pois ela acompanhou Jesus até o último momento da sua vida, até o momento também depois da ressurreição. Um outro exemplo que temos era de Paulo, que perseguia e matava cristãos, mas que depois de um encontro com Jesus, Deus lhe deu uma nova chance e ele se tornou um dos maiores apóstolos da história. Eu poderia te dar aqui inúmeros exemplos até de pessoas que tiveram uma segunda chance e não aproveitaram, como foi o caso de Judas e o caso de outros reis de Israel também. Judas era uma pessoa extremamente egoísta, avarenta, e ele teve a sua segunda chance após caminhar 3 anos e meio com Jesus, sendo discípulo dele. E ainda assim não aprendeu o que deveria, e quando teve a oportunidade, vendeu Jesus para ser crucificado por apenas 30 moedas. Qual é o seu valor? Qual é o seu preço? Você está disposto a vender as suas oportunidades? Está disposto a vender, a se corromper por causa de ideais que podem se perecer e te levar à destruição? Deus é o Deus dos recomeços. Se você está numa situação onde todas as pessoas já olharam para você e falaram assim, você não presta, não tem mais chance, saiba que Deus acredita em você e que Deus te dá uma segunda chance. E se você conhece alguém que já cometeu as maiores atrocidades desse mundo, saiba que ainda assim, Deus, diferentemente de nós, é compassivo e longânimo para perdoar essa pessoa se ela verdadeiramente se arrepender e dar uma nova oportunidade para que ela viva uma nova vida totalmente diferente do passado. Exatamente por isso o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo adiante rumo ao alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, do verso 1 a 4, João dizia o seguinte: eis que vi um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nem luto, nem tristeza. Todas as coisas serão renovadas por Deus. Esse mundo que você conhece aqui, que você tanto almeja as coisas daqui, um dia serão destruídas. E Deus fará tudo novo para que, se você quiser, desejar e aceitar a salvação em Cristo, você possa ter a oportunidade de vivenciar o resto da sua vida lá, eternamente, sem passar pela morte. Se um dia as coisas aqui se acabarem para você, tenha a certeza de que um dia você terá a oportunidade de recomeçar, mas para uma vida eterna ao lado de Deus. Deus te convida hoje a um recomeço. Eu sei que as coisas podem não parecer tão fáceis, mas Ele te convida a recomeçar, a reconstruir a sua vida, seja ela física, mental, espiritual. Eu não sei o que aflige o seu coração, mas Deus sabe. E Ele sabe que, independente dos seus problemas e dificuldades e pecados e erros, Ele quer te dar uma nova chance. Basta apenas você aceitar a nova vida que Ele tem. Que Deus te abençoe e te fortaleça e que Ele te ajude a recomeçar a cada dia.